Eu queria ler com você Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Esse texto vai falar da parábola da moeda perdida, da dracma perdida. E diz o texto: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Vamos orar. Senhor, abrimos a Tua palavra e cremos que nela a direção, a vida, a Espírito, onde o Senhor traz conhecimento e discernimento para nós podermos enxergar a realidade da vida e contemplar e ver pela fé aquilo que o Senhor promete fazer, aquilo que o Senhor declara na Tua palavra, sendo Deus que zela por nós, um Deus que nos aponta a direção, um Deus que nos guarda e nos livra de todo mal. A Tua palavra é rica, Senhor, em trazer para nós um conteúdo edificante. Isso é alimento para a nossa alma, isso alimenta a nossa motivação, alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa alegria, para podermos entender como o Senhor opera e aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós, Pai. Aqui estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz. Aqui estamos, Senhor, abrindo os ouvidos da alma para perceber o que Teu Espírito Santo está declarando sobre nós. E que o Senhor fale com a gente. Te pedimos isso pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Lucas 15, queridos, é o capítulo dos achados e perdidos na Bíblia. Todo o capítulo, ele primeiro vai falar sobre a ovelha perdida, depois vem esse texto, onde Jesus vai falar sobre a moeda perdida, e logo adiante, ele vai falar do filho perdido, do filho pródigo. A ovelha que se perdeu, provavelmente ela não tinha intenção de se perder. Ela não queria estar perdida. Provavelmente ela amava o pastor, amava o pasto, amava o aprisco, amava as ovelhas com quem ela tinha comunhão. Mas alguma coisa foi acontecendo que, de alguma forma, ela foi se distanciando gradativamente do rebanho, e conforme ela foi se distanciando das outras ovelhas, foi chegando um momento em que ela olha para trás e percebe que ela está tão longe, tão distante, que ela não conhece mais o caminho de volta. E ela se perde. Ela estava perdida, talvez sem intenção de se perder, mas algo aconteceu que ela se distanciou e tornou-se perdida. Já a moeda, ela foi perdida por culpa de alguém. Uma moeda não se perde sozinha. E ela não tinha como se perder por si só. Mas por causa de alguém, essa moeda se perdeu. Também o filho pródigo, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber que já o filho perdido, ele intencionalmente se perdeu. Ele se perdeu de uma forma intencional, porque ele decidiu sair da casa do pai. Ele decidiu pegar a sua herança antes do tempo. Ele decidiu morar muito distante do pai e decidiu usar esse dinheiro a seu bel prazer. E a Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo, a ponto de ter que clamar por um emprego, mesmo que fosse cuidar de porcos. É muito interessante que essas 3 histórias nos mostram, em primeiro lugar, o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? No caso da ovelha, nós vimos que a ovelha terminou no deserto. No caso da moeda, nós vimos que a moeda terminou no escuro.
e o filho terminou no chiqueiro. Porque tudo aquilo que a gente faz sempre tem uma consequência. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós vemos também claramente nessas 3 histórias, também a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde nós podemos perceber Jesus como o bom pastor, que vai buscar a ovelha perdida, e quando ele a encontra, ele a pega, a coloca sobre os seus ombros, leva de volta para o aprisco, cuida das feridas dessa ovelha e celebra com grande alegria a recuperação da sua ovelha que estava perdida e que foi encontrada. No caso da moeda, nós vemos o Espírito Santo na figura daquela mulher que, ao perceber que uma das suas moedas se perdeu, ela então acende uma candeia, ela acende uma vela, ela pega uma vassoura, ela varre a sujeira e procura até encontrar a sua moeda, e quando encontra, ela também celebra. E no caso do filho perdido, nós vemos a figura de Deus, através daquele pai, daquele jovem mais novo, que resolveu sair de casa, se perdeu, mas resolve retornar, e quando o pai o avista na estrada retornando, ele nem espera o filho chegar, ele já corre ao encontro do seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho e diz: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, nós vemos que o pai, ele se preocupou com a nossa salvação, o Filho a trouxe e o Espírito Santo a realizou e nós a recebemos. Porque esse é o amor de Deus por mim e por você. Os anjos se alegram quando um filho de Deus volta para casa. A festa no céu, nós vimos o próprio Senhor Jesus dizendo, quando alguém retorna à presença do Pai. Quando alguém que estava perdido de alguma forma, intencional ou não, ele retorna à presença de Deus. E quando esse retorno acontece, há uma grande celebração no céu, quando um filho de Deus volta para casa. Sons de alegria quando uma ovelha, uma moeda ou um filho são encontrados. Eu ouvi, algum tempo atrás, um pastor americano que contou uma história de um membro da sua igreja que passou por um bom tempo em dificuldades, em pobreza, com tudo muito escasso, tudo muito difícil. E ele então se voltou para Deus, ele se converteu, e Deus foi transformando a vida dele, e ele foi vivendo uma prosperidade de Deus. Toda aquela situação que ele estava antes foi melhorando gradativamente, e ele estava tão grato a Deus, por Deus tê-lo tirado de uma situação de falta para agora um momento de prosperidade, um momento de vida abastecida, e ele era tão grato que ele fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, a partir de agora, toda vez que eu encontrar um centavo americano no chão, não importa onde estiver, eu vou pegar esse 1 centavo e eu vou te agradecer e te honrar pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E assim ele o fez. Se ele fosse a uma praça e encontrasse 1 centavo na grama, ele não titubeava, ele ia lá e pegava a moeda. Onde a moeda estivesse, se ele visse na calçada, não importa o que as outras pessoas pensassem, porque o que é uma moeda de 1 centavo? Até mesmo a moeda americana, que para nós parece que tem tanto valor, mas lá também não tem valor nenhuma. Nós aqui no Brasil, nem 1 centavo nós mais temos. A gente não anda mais com 1 centavo no bolso. Por quê, irmãos? Não dá para comprar absolutamente nada. Mas ele tinha um voto diante do Senhor. E onde eu achasse uma moeda, eu ia pegar e agradecer ao Senhor. Até o dia então que no culto da igreja, ele resolve ir no banheiro. E quando ele chega no banheiro, ele olha para o vaso sanitário e vê uma moeda de 1 centavo lá. E naquele momento em que ele vê aquela moeda, o Espírito Santo fala no coração dele dizendo: e aí, você ainda vai manter o seu voto? Esse pastor disse que ele não titubeou e ele
botou a mão lá e pegou a moeda. Com certeza ele deve ter lavado a moeda, deve ter lavado as mãos para depois cumprimentar os irmãos da igreja, mas ele cumpriu e disse: Senhor, eu te honro por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não sei se você já ouviu falar de numismática. O que é isso, pastor? Quem sabe o que é numismática? Numismática, pouquíssimas pessoas. Numismática é uma ciência que estuda as cédulas, as moedas e as medalhas no ponto de vista histórico e também no ponto de vista econômico, do seu verdadeiro valor e também do seu conteúdo histórico. E muitos colecionadores de medalhas, de moedas antigas, eles se usam dessa numismática, que inclusive existem publicações onde vai mencionar valores das moedas, principalmente as moedas antigas. E é muito interessante que a numismática vai mostrar algumas moedas, irmãos, que por alguma razão, no momento em que ela foi cunhada, que ela foi produzida, aconteceu algum problema, que houve um erro naquela moeda. Às vezes, a frente e o verso estão invertidos, às vezes estava fora do lugar e ela foi cunhada só uma parte, às vezes com um borrão no escrito que estava ali, alguma falha aconteceu naquela moeda. E a gente vai imaginar o seguinte: essa moeda perdeu o valor totalmente. Se fosse uma moeda de 1 centavo que não tinha valor nenhum, por causa de um erro, por causa de um problema naquela moeda, então ela não tem nem como circular. O certo é exatamente a Casa da Moeda reter essas cédulas, essas moedas, mas de alguma forma, por algum descuido, elas entram em circulação. A questão é que essas moedas, que talvez não tenham nenhum valor, e até mesmo porque ela apresenta um problema, ela acaba no meio dos colecionadores se tornando uma peça cobiçada. Porque pode ser que 1 centavo que teve algum problema e se tornou uma moeda rara, no mercado ela vai ter 200 vezes, 1000 vezes, às vezes, o valor dela própria. Irmãos, quando a gente para pensar nisso, a gente percebe uma coisa, que 1 centavo não vale nada a menos que alguém dê valor a ele. Quando eu olho para os evangelhos, o que eu contemplo? Quando eu olho para Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou perceber que a maior parte do ministério de Jesus não foi na Judéia, não foi na região onde estavam os ricos, onde estavam a cúpula religiosa do judaísmo, não estava na região onde os poderosos governavam, reinavam, tinham poder e autoridade. Onde nós vemos nos evangelhos Jesus percorrer, não era a Judéia, de vez em quando ele ia lá, quando ia a Jerusalém, mas grande parte do ministério de Jesus aconteceu ao norte, na Galileia. Principalmente ao redor do grande lago da Galileia, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, aquela região que era uma região de agricultores, uma região de pessoas incultas, de pessoas que cultivavam, que também criavam rebanho, uma região pobre, irmãos, e era onde Jesus mais estava. Inclusive, dos seus 12 discípulos, 11 eram da Galileia. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus estava preocupado em jantar, não lá em Jerusalém, com esses poderosos, com essa gente chique e rica. Ele estava na casa do pobre, ele estava também na casa do publicano. Ele estava na casa daqueles que eram desprezados pela sociedade. Ele estava no meio de pessoas que os outros criticavam. E Jesus tinha até mesmo a sua reputação afetada perante esses poderosos, dizendo: olha, ele só anda no meio dos publicanos, dos coletores de impostos para Roma, que eram desprezados pelos judeus. Ele só anda no meio da ralé, ele só anda no meio de gente que a gente quer distância, que a gente não quer convivência, porque havia sempre esse olhar de que essas pessoas não prestavam,
que essas pessoas estavam à margem da sociedade. Jesus foi criticado muitas vezes pelos religiosos orgulhosos e insensíveis. Jesus se tornava uma persona não grata. Por quê? Porque ele acolhia aqueles que a sociedade repudiava e discriminava. Ele é aquele que tinha um coração aberto. Quando procurava Jesus, onde está Jesus? Está na casa do fulano, mas esse aí não tem uma boa reputação. O que ele está fazendo lá? O que ele está fazendo no meio dessa gente? É porque Jesus sabia que no meio dessa gente havia pessoas que precisavam dele. Haviam pessoas doentes, haviam pessoas oprimidas, haviam pessoas desgostosas da vida, haviam pessoas desesperadas, haviam pessoas que também estavam numa linha até mesmo criminosa e corrupta, mas Jesus conhecia o coração dessas pessoas e Jesus queria tirar essas pessoas de onde elas estavam. Jesus não estava ali para ser omisso e muito menos de ser conivente com o pecado daquelas pessoas, mas ele sabia que ele precisava estar onde havia os doentes. Ele diz: quem precisa de médico não são as pessoas com saúde, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E Jesus estava onde pessoas que a sociedade não dava valor nenhum, é ali que Jesus estava, porque ele estava onde precisavam dele. Ele estava sempre cercado de pessoas doentes, oprimidas, de prostitutas, de endemoniados, de deficientes, de viúvas, de pobres, de desesperados, e Jesus estava ali porque ele olhava para aquelas pessoas e dizia: elas são como ovelhas que não têm pastor, elas são ovelhas perdidas, elas são moedas perdidas, são filhos pródigos. E o amor de Jesus pelas pessoas não fazia ele se distanciar, mas estar próximo. Foi ele que olhou para o alto da árvore e viu o publicano Zaqueu, que por ser de baixa estatura subiu na árvore para ver Jesus passar. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar com você. Porque Jesus estava vendo o coração de um homem que estava se arrependendo e dizendo: eu agora, Jesus, eu vou devolver para quem eu roubei 4 vezes mais. Eu vou resolver, eu já fui corrupto, mas não quero ser mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Foi Jesus que entrou numa cidade chamada Naim, numa aldeia chamada Naim, e vem um cortejo fúnebre de uma viúva que já tinha perdido o seu marido e agora estava indo enterrar o seu único filho. E Jesus vem com uma galera que estava celebrando, vendo os milagres que ele estava fazendo, e se encontra com uma outra turma, chorando, em luto, em sofrimento, uma mãe totalmente desesperada. E Jesus então se aproxima, ele podia passar adiante, fingir que não viu, mas ele foi até aquela mulher e disse: mulher, não chore. Mas Jesus não ficou só na palavra. Jesus não ficou... Porque o que é dizer para uma mulher que perdeu seu único filho, que ela criou, que ela amamentou, que ela cuidou, um jovem ainda, dizer: não chore? Mas Jesus não só disse não chore, como tocou no caixão, e aquele rapaz ressuscitou e ele pôde devolver a sua mãe. Então imagina um cortejo fúnebre que virou uma celebração de alegria, e os dois grupos se unem em celebração a Deus pelo milagre, porque Jesus está onde pessoas precisam dele. É esse Jesus que eu vejo contemplando a dor de Marta e Maria, que perdeu seu irmão, e que agora estavam em luta, em sofrimento, em angústia. E Jesus pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E também vai dizer: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, saiu vivinho da silva, daquele sepulcro, e ele restitui para as suas irmãs, e houve celebração naquela família. Queridos, o que é maravilhoso no Evangelho é que o Evangelho ele pode ser resumido no fato de que Deus é aquele que vê valor nas pessoas que ninguém mais vê. O que é maravilhoso em Deus é isso. O que não é tanto em nós.
nós avaliamos pela aparência, nós fazemos os nossos pré-julgamentos e decidimos se aquela pessoa é digna ou não da nossa amizade, da nossa convivência. Se alguém nos trata mal, a gente não quer saber por que razão ela está tratando mal. Será que ela está vivendo um conflito no seu casamento? Será que ela teve uma perda? Será que ela está vivendo um drama que só ela sabe? E aquilo ali foi um descarregar de uma tensão, de uma situação em que ela não consegue ter controle, mas nós não, nós enxergamos na ótica do revide. Porque nós somos assim. Que bom que Deus não é como nós, amém? Que bom que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê as intenções, Deus vê a alma, Deus vê as necessidades interiores, que muitas vezes nós por orgulho não expomos isso para ninguém, nós guardamos as 7 chaves e choramos sozinhos, sofremos sozinhos. E quando a gente cruza com os outros, a gente olha nesse olhar de discriminação, nesse olhar de preconceito, que a gente carrega. Que muitas vezes, numa piada, a gente libera um pouco desse preconceito, numa avaliação que a gente faz do outro, mesmo que seja interna e particular, mas o Deus que contempla o nosso coração vê, onde muitas vezes nós não damos o valor às pessoas como devemos dar. É maravilhoso ver como Jesus pega uma vida cheia de sujeira da lama, da situação existencial que ela se encontra. Jesus pega essa pessoa, Jesus limpa essa pessoa, lava essa pessoa e coloca no seu bolso, para que ali ela possa encontrar refúgio, encontrar a presença, encontrar todas as condições para poder recomeçar, viver uma nova história, até o momento em que Jesus pode pegar novamente essa pessoa, olhar para ela e dizer para ela: olha, você tem valor e eu vou usar você mesmo com a sua dor, mesmo com o seu choro, eu vou usar toda a crise que você enfrentou, para que você possa abençoar outras pessoas, o que você já foi antes esquecido, desvalorizado, eu te dou valor para usar você e que você possa fazer diferença no mundo e na sociedade. Esse é o Deus que pode pegar qualquer pessoa, irmãos, e mudar e transformar totalmente. Aquele que é totalmente desprezado, Deus valoriza. E quando Deus pega essa pessoa não continua mais a mesma, ela vai ter resposta, ela vai ter transformação, ela vai ter vitória, e ela vai ser usada por Deus de uma forma maravilhosa. Talvez aqui hajam pessoas que eram assim: pastor, eu era como uma moeda de 1 centavo e ninguém me dava valor, até o dia que Jesus me encontrou. E quando Ele me encontrou, eu pude receber o calor do amor dEle. Ele purificou a minha vida, Ele me justificou, Ele me salvou, e hoje eu sou uma nova criatura, e Deus tem me usado com toda a bagagem que eu trouxe de sofrimento, de angústia. Hoje eu sei que é instrumento para eu ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação e pelo mesmo sofrimento. Deus mudou a minha vida. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que estamos aqui para adorar. Esse é o Deus que estamos aqui para louvar, para servir. E entender que Ele olha para mim, para você, e Ele não nos despreza. Mesmo que no mundo você tenha sido desprezado, mesmo que no mundo você tenha sido traído, mesmo se no mundo você foi pisado por alguém, abusado por alguém, há um Deus que te acolhe, há um Deus que te limpa, há um Deus que vê valor na tua vida e diz: eu posso usar você. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Cristo que foi capaz de dar a sua própria vida por nós que não tínhamos valor nenhum. Cheios de erros, fomos cunhados de uma forma totalmente torta, errada pelo pecado. E aí Ele nos encontra,
estávamos perdidos, sem esperança, e Ele nos encontra e diz: você tem valor. Não valor em nós, por nós mesmos, mas porque Ele vê o valor que passamos a ter pela presença dEle em nós, pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Quantos de nós, às vezes, a gente tem preconceito com a gente mesmo? A gente mesmo se desvaloriza. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, Deus esteja falando aos nossos corações para que você saia daqui, não para você achar que é melhor do que os outros, mas para você entender o valor e o significado que Deus quer dar à tua vida. Porque valor e significado, irmãos, é muito importante. Há uma diferença entre preço e valor. Coisas têm preço, pessoas têm valor. Há uma diferença muito grande em utilidade e significado. Coisas têm utilidade, pessoas têm significado. Às vezes, a gente espera das pessoas que elas sejam úteis. Esquecemos de olhar além da utilidade e perceber o significado de cada um. Quando a gente despreza alguém, é porque vemos apenas nela utilidade ou inutilidade. E esse não deve ser a vara de medida, porque a vara de medida de Deus, Ele quer contemplar o valor e o significado de cada um e o que Ele pode fazer a partir da obra que Ele tem no coração de cada um. Você tem valor e significado para Deus, creia nisso. Eu creio que Deus quer falar conosco através dessa passagem, que nem tudo está perdido, que há uma esperança. E que a gente não pode deixar sermos esmagados pelas pressões da sociedade, pelas opiniões dos outros a nosso respeito. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito e o que Deus declara sobre a nossa vida. Para que possamos entender, irmãos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em busca de moedas perdidas, de ovelhas perdidas, de filhos perdidos. E quando eles são encontrados, a grande celebração no céu. O mundo está se perdendo, irmãos. As pessoas estão perdidas tendo endereço para morar, mas estão perdidas na alma. Estão perdidas nos pensamentos, estão perdidas nos diversos sentimentos que as assolam por serem sentimentos negativos, sentimentos de baixa autoestima, ou sentimentos de orgulho, sentimentos de toda a ordem, em que as pessoas estão desnorteadas, sem um norte, sem uma direção. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos dá direção, é Ele quem nos aponta ao Pai, é Ele que mostra para nós aonde nós vamos chegar quando deixamos que Ele nos encontre. Você pode ter um endereço, você pode ser até um crente e se sentir perdido, se sentir sem norte. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer a você: você tem um significado para Deus, você tem um valor para Deus, e Deus te olha não como uma moeda sem valor, mas como uma moeda preciosa que vai ser usado nas mãos dEle. Que você abra o seu coração para o Senhor e deixe Deus permitir que você se reencontre consigo mesmo, para que você possa perceber quem você é de fato, porque é assim que a gente percebe da nossa necessidade desse Deus. Como eu falei, os religiosos soberbos olhavam para Jesus com tanto preconceito, porque eles se achavam muito, eles se achavam como aqueles que Deus contemplava e aplaudia, por serem fariseus dedicados, por serem judeus
que procuravam cumprir a lei tintim por tintim, mas que eram homens totalmente de coração fechado. Aí a gente vai entender por que Jesus traz aquela parábola em que um judeu vindo pela estrada, ele é assaltado no meio do caminho e quase é morto, ele fica à margem da estrada, ferido, moribundo, quase sem vida. E Jesus disse que então começa a caminhar por ali um sacerdote. E o sacerdote, quando olha aquele homem à margem da estrada, ele atravessa para o outro lado, ele finge que não vê e segue adiante. Logo depois, Jesus vai dizer que passa um levita, pessoas que estavam no templo em Jerusalém, pessoas que estavam servindo a Deus no templo, e ele faz a mesma coisa. Ele vê aquele homem, atravessa a estrada e segue adiante, até que então passa um samaritano. Só que o samaritano seria o menos provável para ajudar aquele homem, porque aquele homem era judeu, e o samaritano não se dava com judeus, nem judeus com samaritanos. Havia uma rixa, havia uma rivalidade, havia um ódio entre eles. Judeu não atravessava terreno samaritano, nem samaritano terreno judaico. Mas aquele homem teve compaixão daquele judeu. E ele parou. Ele pegou aquele homem, colocou sobre a sua mula, levou até a hospedaria, tratou suas feridas e ainda pagou adiantado ao dono da hospedaria, dizendo: cuida dele até eu voltar, e se houver mais despesas, eu vou também saldar essa dívida, mas cuida dele. E Jesus vai perguntar então, quem foi o próximo desse homem? A gente vive num mundo assim, irmãos, onde tem muitas pessoas passando para o outro lado da rua e fingindo que não existe. Mas nós vemos aqui Jesus nos ensinando que o nosso amor pode identificar no outro o valor e o significado que ele tem. É isso que as famílias estão precisando. É isso que os relacionamentos estão precisando. Menos pré-julgamento e mais compaixão. E que nós possamos hoje celebrar com o Senhor o fato de que Ele é esse Deus que olha para nós e dá valor quando ninguém mais dá. Quando ninguém mais aposta na gente, Deus aposta. Não por nós mesmos, volto a dizer, mas pelo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Curve a sua cabeça, por favor.